Já parou para pensar que a curiosidade pode ser nossa melhor amiga ou nossa pior inimiga? Hoje vou contar uma história que vai fazer você pensar duas vezes antes de abrir certas portas. Imagina só, um apartamento antigo, daqueles com história para contar? Foi exatamente isso que Lucas encontrou quando se mudou para o último andar de um prédio meio esquecido no centro da cidade. Sabe aquela sensação de que tem algo diferente no ar? Pois é, ele também sentiu. No começo, tudo parecia normal. As paredes descascadas, o cheiro de mofo típico de lugar antigo, aquele rangido no assoalho. Mas havia algo que chamava atenção. Uma porta. Não uma porta qualquer, mas aquela que sempre ficava trancada no final do corredor. Ninguém sabia dizer quem morava ali antes, e a chave enferrujada na fechadura parecia estar ali há décadas. A gente sempre diz que curiosidade matou o gato, né? Mas Lucas não resistiu. Numa noite, depois de dias olhando para aquela porta misteriosa, ele decidiu que era hora de descobrir o que tinha do outro lado. O que ele encontrou? Um quarto vazio. Quase vazio. Uma cadeira virada, como se alguém tivesse saído às pressas, e uma caixa de música antiga no chão. Parecia inofensivo, não é? Mas às vezes o perigo se esconde nas coisas mais simples. Quando Lucas tocou aquela caixa, foi aí que tudo mudou. A melodia começou a tocar sozinha, uma música que fazia os pelos do braço arrepiarem. E então, os sussurros começaram. Saia, antes que seja tarde. Imagina o desespero. Você está num quarto estranho, ouvindo vozes, e quando tenta sair, a porta está trancada, por dentro. Como isso é possível? Mas o pior ainda estava por vir. No espelho empoeirado do quarto, não era só o reflexo de Lucas que aparecia. Eram dezenas, centenas de olhos, todos fixos nele. O quarto parecia ganhar vida própria, as paredes se movendo, se expandindo, como se quisessem engolir Lucas inteiro. Os sussurros viraram gritos ensurdecedores. Agora você é nosso. No dia seguinte, quando os vizinhos passaram pelo corredor, a porta estava aberta. O quarto? Vazio, Lucas. Ninguém nunca mais o viu, mas dizem que até hoje, quem passa por aquele corredor às vezes ouve uma melodia suave, aquela mesma caixa de música tocando sozinha. E se você prestar atenção, vai sentir aquela sensação de estar sendo observado por olhos que nunca deveriam ter sido despertados. Essa história nos faz pensar: será que toda porta fechada precisa ser aberta? Às vezes, alguns mistérios devem permanecer mistérios. Se você gostou dessa história, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Tem muito mais história por vir. Mas lembre-se, algumas portas é melhor deixar fechadas. Nos vemos no próximo vídeo. Olá, pessoal! Hoje eu vou contar uma história que vai fazer você pensar duas vezes antes de olhar para um espelho à noite. Já se perguntou se aquele reflexo que você vê é realmente você? Pois é! Nossa história começa numa dessas noites em que a chuva não dá trégua, com Mariana, uma jovem que sempre foi cética em relação a histórias sobrenaturais. Sabe aquela casa abandonada que tem em toda a cidade? Pois então, no fim da rua onde Mariana morava, havia uma dessas. As pessoas do bairro sempre comentavam que quem entrava lá voltava. Diferente? Mas ela achava tudo isso bobagem, histórias para assustar crianças. Naquela noite chuvosa, enquanto passava em frente à casa, algo chamou sua atenção. Um choro. Não um choro qualquer, mas algo que parecia vir do sótão. A curiosidade foi mais forte que o medo, e ela decidiu investigar. Imaginem só, uma casa antiga, escadas que rangem a cada passo, e apenas a luz fraca de uma lanterna iluminando o caminho. O coração de Mariana batia cada vez mais forte, enquanto ela subia aqueles degraus antigos. No sótão, entre móveis cobertos e poeira, estava um espelho enorme. Parecia normal à primeira vista, mas havia algo estranho. Quando Mariana se aproximou, notou que seu reflexo tinha vida própria. Enquanto ela mantinha uma expressão séria, seu reflexo sorria. Um sorriso que faria qualquer um gelar. O que aconteceu depois? Bem, o reflexo começou a se mover independentemente. E não parou por aí. Aquela imagem saiu do espelho, como se as leis da física não existissem. A temperatura do ambiente despencou, e quando Mariana tentou gritar, nada saiu? O mais assustador? O reflexo falava com a voz dela, mas de um jeito diferente, maligno, como se fosse uma versão distorcida de si mesma. Quando a polícia chegou, após a chuva, encontrou apenas um espelho quebrado. Mas, se você olhar bem de perto,
Dizem que ainda é possível ver Mariana ali, tentando alertar as pessoas sobre o perigo que aquele espelho representa. Esta história nos faz refletir. Será que conhecemos realmente todos os mistérios que nos cercam? Às vezes, o inexplicável está mais próximo do que imaginamos. Se você gostou desta história arrepiante, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias misteriosas. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, nem todo reflexo mostra apenas o que queremos ver. Você já teve aquela sensação de estar sendo observado? Aquele arrepio na nuca? Como se alguém, ou algo, estivesse ali, bem atrás de você? Desde o início dos tempos, existe uma entidade que acompanha a humanidade silenciosamente, uma presença que se manifesta nas sombras, conhecida como o Homem das Sombras. Nos antigos papiros egípcios, já existiam relatos de uma figura alta e sem rosto que observava os escravos durante a noite. Na Idade Média, monges descreviam encontros com essa mesma presença nos cantos escuros dos monastérios. Mas foi no século XX que os relatos se intensificaram. Em 1974, uma família em Ohio viveu uma experiência perturbadora. Tudo começou quando seu filho pequeno começou a gritar todas as noites, apontando para o armário. Os pais pensaram ser apenas imaginação, até que a mãe também testemunhou. Uma sombra alta, sem traços faciais, completamente imóvel. Pesquisadores do paranormal identificaram um padrão interessante. As aparições costumam acontecer entre 3 e 4 da manhã. A entidade surge em cantos de cômodos, próxima a portas ou janelas. Sua presença é frequentemente associada a sensações de falta de ar e uma inexplicável sensação de estar sendo observado. Em 1998, no interior do Brasil, temos o intrigante caso de Carla Menezes. Ela estava sozinha em casa quando encontrou a misteriosa figura em sua sala. Nos dias seguintes, começou a apresentar sintomas inexplicáveis, como perda de peso e insônia severa. Um dos casos mais impressionantes aconteceu em 2007, no México. Um grupo de investigadores paranormais conseguiu captar em vídeo uma sombra se movendo por um corredor abandonado. O material original desapareceu misteriosamente da internet, mas dizem que algumas cópias ainda existem. Existem várias teorias sobre a origem dessa entidade. Alguns acreditam ser uma manifestação de energia negativa. Outros sugerem que seja uma criação do inconsciente coletivo que ganhou vida própria. Até hoje, milhares de pessoas compartilham suas experiências em fóruns online. Relatos de encontros em hospitais, casas antigas e até mesmo em residências modernas continuam surgindo. Se você gostou dessa história fascinante sobre o Homem das Sombras, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe nos comentários se você já teve alguma experiência semelhante. Ative o sininho para não perder nossas próximas histórias misteriosas. Lembre-se, nem todas as sombras são apenas ausência de luz. Às vezes, elas podem estar observando.